Olá, galerinha do 7º ano, tudo bom com vocês? Vamos dar início a mais uma de nossas aulas virtuais, né? Como nós já havíamos combinado, toda sexta-feira é conteúdo novo e na segunda-feira nós corrigiremos a atividade que eu aplicar para vocês. Então, para hoje, segunda-feira, temos atividade para corrigir, né? Assim? Então, vamos lá dar início à atividade. Passei para vocês páginas 50, 51 e 52, se eu não me engano, né? Então, vamos corrigir. Na aula passada, nós falamos sobre predicativos, né? Então, hoje nós vamos corrigir a atividade sobre predicativos, tá? Iniciando, nós precisamos iniciar com a leitura do texto, né? O contozinho de Dalton. Então, vocês leiam o texto, dêem uma pausa aí no vídeo, depois vocês voltam pro vídeo pra gente continuar a correção, tá? Então, primeira questão. No conto de Dalton Trevisan, dois velhinhos, o que está sendo narrado? Então, o texto vai contar uma história de dois velhinhos abandonados à beira da morte e que ficavam espiando, né, os acontecimentos, tá certo? Segunda. Para escrever os velhinhos no texto, o autor utilizou vários adjetivos. Identifique e transcreva-os a seguir. Então, os adjetivos usados para caracterizar, né, os senhores, os velhinhos, são inválidos, velhinhos e esquecidos, né? São esses adjetivos que estão sendo usados para caracterizar os senhores do texto, os velhinhos, né? Terceira, leia. Uma menina de vestido branco pulando corda. O adjetivo em destaque funciona como explicativo ou restritivo. Justifique. Então, vocês vão dizer se é explicativo ou se é restritivo, né? Então, o adjetivo branco funciona como restritivo, já que particulariza o tipo de vestido usado pela menina, né? Então, por isso, ele vai ser restritivo, tá certo? Gente, acompanhem aí, tá certo? A leitura da atividade, a correção da atividade no livrinho de vocês. Lembrando que nós estamos usando o livrinho do segundo bimestre, tá? Quarta, sublinhe nas orações a seguir os verbos de ligações. Então, nós vamos procurar os verbos de ligações, né? Vocês lembram que na aula passada nós falamos que os verbos de ligações são aqueles verbos que vai indicar estado, né? E que ele vai ter a função somente de ligar dois elementos. Ele não vai ser um verbo de ação, né? Vai ser um verbo de ligação, tá certo? Então, o sorvete estava delicioso. Estava. A rapaz permanecia calado. Deve ser o rapaz, né? O livro deu uma erradinha aí, mas o rapaz permanecia calado durante o julgamento. Permanecia. C. Meu amigo era fiel. Era. D. Os alunos ficaram perplexos com a notícia. Ficaram. E a cidade está enfeitada para o carnaval. E está. Então, grifem aí, sublinhe os verbos de ligações. Leia o texto e em seguida responda as questões propostas. Então, vocês precisam de novo fazer essa leiturazinha, tá? Vou pedir que vocês façam uma pausa, façam a leitura e depois voltem para o texto. Então, quinta, releia. Nós somos um terrível pistoleiro. Sintaticamente, como é classificada a expressão em destaque? Um terrível pistoleiro? Então, gente, é classificada como o quê? Vamos analisar aqui essa oração. Nós somos um terrível pistoleiro. Onde é que está o verbo? Somos, né? Aí temos um verbo. Depois ele tem assim, nós somos, que é um verbo de ligação, né? Tá indicando algum estado. Tem assim depois do verbo, um terrível pistoleiro. Quem é um terrível pistoleiro? Nós, né, gente? Então, nós é quem? Nós, nessa oração, tem uma função de sujeito. Então, um terrível pistoleiro tá caracterizando nós, né? Tá dando uma característica, uma qualidade ao sujeito. Então, se tá dando característica e qualidade ao sujeito, nós temos aí um predicativo do sujeito, tá certo? Sexta, assinale a alternativa em que o verbo em destaque é intransitivo. Lembra que na aula passada e na aula retrasada também nós falamos sobre o substantivo, sobre o verbo intransitivo. É aquele verbo que não exige complemento, né? Que em determinada situação, em determinada oração, ele não vai exigir nenhum complemento depois do verbo, tá, gente? Então, vamos procurar aí. Nós temos um olhar soturno. O ano é 1880. Por isso, bebemos. Chama-nos de gringo. Finalmente, atiramos uma moeda de ouro. Então, precisamos procurar aquele que não tem complemento. E aquele que não tem complemento é o item C. Por isso, bebemos. Vejam que a frase finaliza no verbo, né? Então, o verbo é um verbo intransitivo, pois ele não tem complemento, tá certo? Existem também outros verbos intransitivos que parecem ter complemento, mas na verdade é algum tipo de advérbio, né? E por isso parece ser um complemento, mas não é. Por isso nós precisamos analisar a oração toda para entendermos se tem complemento ou não, tá? Sétima. O adjetivo
O adjetivo, dependendo da sua posição, pode ter seu sentido modificado. Com isso, atente-se para o exemplo retirado no texto. Vamos lá para a página 51 agora. Sabe que somos um terrível pistoleiro. Pobre mexicano, pobre Alonso. Explica o sentido do adjetivo pobre nesse contexto. Então, nós vamos analisar o sentido, né, empregado nos dois adjetivos aí, né? É o mesmo adjetivo, né? Mas cada um está empregado com um sentido diferente. Na primeira expressão, sabemos que somos um terrível pistoleiro. Pobre mexicano. Nesse contexto, foi usado como coitado, né? Como alguém desfavorecido, tá certo? E pobre Alonso, da mesma forma, foi usado como um coitado, né? Algo desfavorecido, tá certo? Explica o sentido. Oitava, né? Agora, coloque VR, verbo de ligação, e IN para os verbos intransitivos. A rua está deserta. Está é um verbo de ligação, né? B. Nosso coração se confrange. Confrange é um verbo intransitivo, tá? IN. C. O vento sopra, também intransitivo. Agora está aterrorizado, verbo de ligação. E uma lágrima cai sobre o chão poeirento. É um verbo intransitivo também. Nona, identifique e classifique nas orações a seguir os predicativos do sujeito e predicados do objeto. Então, vamos identificar o que é predicativo do sujeito e o que é predicativo do objeto, né? Como nós já falamos na aula passada, predicativo vai ser tudo aquilo que vai qualificar, né? Ele pode qualificar, caracterizar ou o sujeito ou o objeto. Se caracterizar o sujeito, nós temos um predicativo do sujeito. Se caracterizar ou qualificar o objeto, nós temos um predicativo do objeto. Então, a praia estava lotada. O verbo é estava, né? Então, depois do verbo temos lotada. A praia é o sujeito, estava é o verbo, né? E lotada é o complemento aí, é o predicativo. Lotada está qualificando o que, gente? A praia. A praia que estava lotada, né? Então, temos um predicativo do sujeito, porque está qualificando, dando característica ao sujeito, tá certo? B. Meu filho precisava de um sapato novo. Meu filho é o sujeito, precisava é o verbo. Precisava de quê? De um sapato novo. Novo. E aí, gente, esse verbo é que tipo de verbo? É um verbo transitivo, né? Porque ele precisa de complemento. Então, o complemento do verbo é sapato, né? E novo está caracterizando sapato. Sapato é o complemento do verbo. Se ele é complemento do verbo, ele vai ser chamado de objeto. Então, novo está caracterizando o objeto. Então, temos o predicativo do objeto. Gente, eu estou explicando bem rápido, mas se vocês tiverem dúvida, eu posso tirar dúvidas de vocês no WhatsApp, tá, gente? Que lá eu posso explicar melhor. A gente pode até fazer uma chamada de vídeo, que aí eu explico bem direitinho se vocês tiverem com alguma dúvida, tá? Então, não deixem de perguntar. C. A pousada era antiga, mais confortável. O sujeito é a pousada, o verbo era e antiga é o predicativo, né? Ele está caracterizando quem? A pousada. Então, temos o predicativo do sujeito. Ganhei um celular moderno de presente. Ganhei é o verbo. E aí, nós não temos o sujeito explícito, né, gente? Então, já não pode ser predicativo do sujeito, vai ser predicativo do objeto. D. Os postos estavam cheios devido às vacinas. Temos o sujeito, os postos. Estavam é o verbo. E cheios está caracterizando quem? Os postos, que é o sujeito. Então, temos um predicativo do sujeito. 10ª questão. Explique o sentido de velho na sentença a seguir. Ulisses é um amigo velho. Ulisses é um velho amigo. Na primeira oração, Ulisses é um amigo velho. O adjetivo velho tem sentido de quê, gente? De idade, né? Alguém com mais experiência. Alguém que já viveu muito tempo ao lado do outro amigo, né? Então, é um amigo velho. Um amigo que tem muita idade, uma idade avançada. Já na segunda oração, Ulisses é um velho amigo, o adjetivo velho está sendo usado para indicar que se trata de um amigo de longa data, de muitos anos, né? Então, no primeiro sentido é de idade e no segundo sentido é de amigo de muitos anos, tá? 11ª. Identifica os adjetivos na sentença abaixo e em seguida classifica-os em restritivo ou aplicativo. Então, na primeira, o céu. O céu azul encantava os turistas. O adjetivo é azul e é um explicativo, né? B. A maçã verde estava em promoção no mercado. O adjetivo é verde
e é restritivo. C. O café preto escurece os dentes. O adjetivo é preto e é explicativo. D. A atriz americana recebeu o prêmio. Americana é o adjetivo e é restritivo. 12ª. Explique... Opa, passei demais. Explica a diferença de sentido entre as orações que se seguem. 1. Os meninos bagunceiros foram expulsos da sala. 2. Os meninos bagunceiros foram expulsos da sala. Então, qual a diferença de sentido? Nós temos uma vírgula aí, né, gente? Que vai mudar, alterar o sentido aí. Então, na primeira oração, os meninos bagunceiros foram expulsos da sala. Indica que é apenas os meninos que são bagunceiros que foram expulsos da sala. Ou seja, não generaliza, mas restringe, né? Já na segunda, os meninos bagunceiros foram expulsos da sala. O adjetivo entre vírgulas, bagunceiro, atribui uma característica comum a todos os meninos, generalizando, né? Assim, o substantivo, tá certo? Então, um restringe e o outro não restringe, tá? Essa é a diferença. 13ª. Assinale a alternativa em que o termo destacado é classificado como predicativo do sujeito. Então, vamos procurar aí aquele que vai estar dando característica ao sujeito, tá certo? O item correto é o item C. Próxima questão, 14ª. Assinale a alternativa em que o termo destacado é classificado como predicativo do objeto. Então, nós vamos de novo procurar aquele que está dando característica e qualidade ao objeto, tá certo? O item correto é o item A. 15ª. Assinale a alternativa em que o termo destacado é classificado como verbo de ligação. Então, nós vamos procurar aí aquele verbo que vai indicar estado, né? E que não vai ter uma ação, né? Então, o item correto é o item C. 16ª. Assinale a alternativa em que a mudança da posição do adjetivo implica no sentido da frase. Então, nós vamos procurar aí, gente, cada item tem duas orações, né? E a única diferença é que o adjetivo vai mudar de posição, tá certo? Então, nós vamos procurar aquele que não vai alterar o sentido. A menina feliz corria pela rua. A feliz menina corria pela rua. Ele é um homem grande. Ele é um grande homem. Então, o item correto é o item B. 17ª. O sino de Ouro Preto. Contam que só uma igreja de Ouro Preto anunciou a morte de Tiradentes com um toque fúnebre dos seus sinos. Todas as outras saudaram a execução do danado com um toque festivo. Não se conhece a explicação para os solitários sinos destoantes de Ouro Preto. Talvez o pároco da igreja enxergasse mais longe que os outros e previsse que a história transformada o repobre em herói. Talvez o pároco fosse um admirador das inconfidentes, sem medo de afrontar a coroa com um toque lamentoso. Ou talvez o sineiro da igreja tivesse apenas se enganado e escolhido o toque errado. Não se sabe. Como não se sabe, ou eu não sei, que santo dava nome à igreja, se a história dos sinos é real, ele poderia ser uma espécie de padroeiro do que resiste a julgamento, apressados e preferem ver quem, no longo prazo, continuará repobre e quem virará herói. O único problema com esperar o julgamento da história é que o longo prazo geralmente redime quem não está mais vivo para festejar a sua reabilitação. O longo prazo custa a passar. Se a história dos sinos é real, ele poderia ser uma espécie de padroeiro dos que resistem a julgamentos apressados e preferem ver quem, no longo prazo, continuará repobre do que virará herói. O único problema com esperar o julgamento da história é que o longo prazo geralmente redime quem não está mais vivo para festejar sua reabilitação. A partir do fragmento, assinala a opção que indica o verbo que não se inclui entre os verbos de ligação. Então, nós vamos procurar aquele que não é verbo de ligação, né, gente? Então, a opção correta é a opção B, preferem. 18. Leia a letra da canção Garota de Ipanema, de Vinícius de Moraes e Tom Jobim para responder as questões. Essa vocês já conhecem, né, essa música, então leiam aí e vamos voltar aqui para a questão. O predicativo do sujeito atribui uma característica ao sujeito de uma oração. A alternativa que traz destacado um predicativo sujeito é. Então, de novo, vocês vão procurar aquele que está dando característica, qualidade ao sujeito, né? Item correto é o item C. 19ª. Então, vocês vão ler o verso. E no verso, pobre velha, casa da minha infância perdida. 4ª estrofe. A anteposição dos adjetivos pobre e velha
ao substantivo casa em um lugar da preposição. Traduz a insatisfação do Eulídio com a casa em que passou a infância. Produz um efeito sonoro sem, contudo, provocar alteração de sentido. Confere aos dois adjetivos uma acentuada carga de subjetividade. Sim, o item correto é o item C. E 28ª questão. Temos aí mais de um textinho para vocês lerem, né? Então, vocês lerem e voltam aqui para a questão. Assinar a alternativa em que a palavra destacada adjetiva, ou seja, qualifica, o vocabulário que a antecede. Então, vocês vão dizer aí qual é o adjetivo, né? Item correto é o item D, estrela sozinha. Beleza, gente. Eu expliquei bem rápido. Como eu disse, eu não vou me prolongar muito nas correções, né? Porque fica muito cansativo para vocês. Mas se vocês ficarem alguma dúvida aí, né, no conteúdo, vocês me mandam uma mensagem no WhatsApp que eu respondo as dúvidas de vocês, tá certo, gente? Um beijo e até a próxima aula.